Boa noite, irmãs, irmãos. Nós demoramos um pouco para retornar a esta casa, mas sempre é uma satisfação muito grande poder voltar aqui e rever rostos, familiares. Ainda bem que é assim, Porque esse tema, a fé e a caridade, um tema sempre recorrente, uma das bases que nós devemos levar em consideração, não só para a compreensão, mas também para afirmarmos em nós este conceito, é a constância. E o fato de sermos constantes é que vai revigorar a fé em nós. Porque a transformação do ser humano, do mal para o bem, ela se dá na perseverança. E é uma porta que se abre de dentro para fora quando queremos verdadeiramente nos transformarmos. Eu trouxe para esta noite algumas frases de Allan Kardec, podemos dizer o patrono do Espiritismo, aquele que veio com a missão de codificar a doutrina, organizá-la para um melhor entendimento e estudo a todos nós. E esse tema, a fé e a caridade, nós vamos encontrar no capítulo 11, em vários itens, mas nós vamos ficar esta noite, pelo tempo, mais fixado no item 13. E uma das frases que Allan Kardec, entre muitas, deixou para nós, diz assim, que vai de encontro ao que a gente estava observando também na projeção aqui na tela. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus com a fé inabalável. Uma outra frase para que a gente possa também refletir sobre esse contexto. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Então, para que a gente possa ter a fé revigorada em nós e suplantarmos todas as dificuldades que a vida apresenta a cada um de nós, nós precisamos ter a esperança. Nós precisamos acreditar que continuar sendo bom, com práticas boas, com esta frequência, isso alimentará a fé em nós e irá fazer com que cada um de nós saia muitas vezes do desânimo. Para muitos irmãos e irmãs em condições precárias de entendimento, de compreensão, que não conseguiram suportar em termos de emoção e de razão as provas que estão sendo submetidas e se lançam aos desígnios de praticar atos, pensamentos suicidas. Para cada um de nós que tem hoje aqui presente a possibilidade de raciocinar, de refletir, e que os trouxe novamente à frequência desta casa para ouvir a palavra de Deus, os seus ensinamentos,
para acomodar a sua fé na estrutura de uma revelação e orientação espiritual, para que possamos traduzir estes ensinamentos em condições de equilíbrio. Não vamos poder suportar as dores do mundo se não tivermos em nós a fé, alimentada pela esperança e pela condição de nos lançarmos a exercitarmos tudo isso que aprendemos ao longo da vida, e que os insights que aqueles espíritos que vêm em missão, com uma hierarquia mais elevada do que a nossa, traduzindo em exemplos, em ações, em oportunidades, para que a marcha evolutiva nossa, humana, possa seguir num campo mais fértil. A pensarmos, por exemplo, daquelas pessoas que vieram dedicar a sua vida no campo da ciência, da medicina, que trouxeram anestesia para aliviar muitos males a que passamos, tantas coisas boas e benéficas que muitas vezes já não damos mais conta, mas elas estão aí, beneficiando milhões de seres, porque alguém teve fé, porque alguém não deixou de ter esperança, porque alguém se lançou sacrificando as suas condições pessoais para dedicar uma vida inteira ao desenvolvimento do conhecimento para beneficiar pessoas. Hoje nós temos muitos mais recursos técnicos, eletrônicos, uma gama de conforto muito maior do que era presenciado no passado. A lei humana, ela vem evoluindo, talvez não para muitos de nós, na medida que gostaríamos de encontrar aqui na Terra. Mas nós somos a geração presente, que temos a nossa responsabilidade em traduzir em nosso convívio e resgatar em nosso seio social aquilo que estamos perdendo, que é de um valor inestimável, que vem a ser a ética e a moral, em prol de interesses menores, em prol de interesses de poder, em prol de interesses mesquinhos, de orgulho, de vaidade, nos lançamos na disfarçatez da mentira e de enganar as pessoas, de enganar povos inteiros, de melindrar e macular a esperança que é colocada naqueles que se lançam através da política, da economia, qualquer que seja o seu poder, cai mediante a um gesto de corrupção. Nós precisamos ter a fé necessária para acreditar que é possível mudar uma realidade de um país, de uma nação, a partir dos nossos atos, a partir do nosso lar. Se conseguirmos mudar o nosso comportamento a partir de um melhor convívio da nossa casa, aí sim poderemos nos lançar a tarefas
maiores, mais amplas, aonde iremos ter a oportunidade, sim, de vivenciar situações que mexam com o destino e com a vida de milhares e de milhões de pessoas. Mas para isso, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Tem que acreditar que é possível alimentar esta fé e se autotransformar. Parecem palavras vazias que se lançam no vento e no tempo. Mas Jesus veio aqui à terra e Ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada. E que pai se voltaria contra o filho, e que filha se voltaria contra a mãe, e que as pessoas não se entenderiam, e que as lutas seriam sangrentas. E que Jesus trouxe para nós? Se não a força da ética, mas acima de tudo, nos seus ricos ensinamentos, da moral. Porque a ética, ela é moldada para cada país, para cada região, para cada povo, para cada cultura, que expressa a atitude do bem, do bom, mas nós podemos encontrar muitas situações de regras éticas de acordo com cada povo. Um presidente nos Estados Unidos caiu, o Nixon, para quem tem a minha idade, pode se recordar disso, apenas porque ele mentiu ao parlamento. Isto foi uma quebra de decoro, uma quebra da ética local. Agora, a moral de Cristo, a moral que Jesus veio trazer, ela fala de justiça, justiça de igualdade, de respeito às diferenças. Jesus virou as costas aos rancenianos, aos leprosos, ou ele ia àquele vale para acolher, abraçar, e aquelas pessoas se curavam? Com a proximidade dele, com a luz dele, muitos se curavam. E se curavam todos que estavam ali, ou se curavam aqueles que tinham fé e que acreditavam nas suas palavras? Alguma vez nós lemos que Jesus atribuiu a si as curas das pessoas, ou ele dizia às pessoas: a tua fé o curou? Nós precisamos resgatar estes ensinamentos profundos à nossa realidade presente. Porque nós vamos sendo minados pelo marketing, nós vamos sendo minados bombasticamente pelas informações que jogam tudo para baixo, como se tudo que tivesse em nossa vida fosse ruim, como se tudo o que temos que passar aqui na vida é sofrimento, é dor. Nós não devemos procurar sermos felizes. Nós devemos procurarmos sermos úteis a nós mesmos e às pessoas, aos nossos próximos. Porque na busca, a qualquer custo, a qualquer preço da felicidade, nós estamos alimentando cada vez mais o nosso ego, o nosso egoísmo, as nossas vaidades.
Mas quando olhamos para o próximo, enxergamos abaixo de nós pessoas que estão sofrendo e que têm menos do que nós, e que é possível estender uma mão, e é possível um olhar fraterno, levar uma palavra, acolher uma pessoa. Quantos irmãos e irmãs não revelam que no último minuto ela voltou atrás a dar cabo da sua vida porque encontrou uma palavra que a resgatou daqueles pensamentos, daqueles ímpetos. Nós temos muito mais poderes neste sentido de caminhar pelo bem do que imaginamos. Nós temos muito mais força, muito mais coragem, mas essa coragem precisa ser realimentada, revigorada, reerguida. E é a perseverança, é a constância, é a disciplina que irá fazer de nós espíritos melhores, que irá fazer de cada um de nós, quando deixarmos este plano, este corpo, alguém que não irá se arrepender desta existência, de ter vivido esta existência, de ter conhecido as pessoas que conheceu, boas ou más em seu caminho. Porque nós aprendemos com tudo isso. Tudo é ensinamento, tudo é aprendizagem. E para que possamos passar nível a nível, como na escola, que entramos sem saber ler e escrever, mas chegamos a uma condição de doutorado para aqueles que se esforçam e que buscam o seu melhoramento, o seu autoconhecimento. Esta é a marcha inevitável para cada um de nós. Inicie nesta vida ou não. E se retardarmos esta marcha, as coisas irão se dificultando cada vez mais. Porque a oportunidade a cada um de nós é uma misericórdia de Deus. Nós estamos aqui, muitos por merecimento, mas a grande maioria, porque ainda deve e ainda tem muitas coisas a melhorar. Não devemos desanimar. Nós estamos mergulhados neste mar. Precisamos aprender a nadar para outros mares. Precisamos adquirir a resistência necessária para quando sairmos deste mar e formos pisar em terra firme, não sintamos tonturas, desprazeres e termos que retornar ao mar porque não nadamos o suficiente para aprender todos os movimentos. Não conhecemos a maré, não conhecemos os ventos, não enfrentamos as tempestades. E para lá teremos que retornar para aprender cada passo. Porque senão não conseguiremos evoluir, alcançar patamares maiores, melhores, mais sublimes, se ainda trazemos em nós a falta de perdão no coração, a revolta, a mágoa, a inconsistência emocional, o equilíbrio, o perdão. São valores inseparáveis para alcançarmos condições melhores. Mas muitas vezes dedicamos toda a nossa vida só para amealhar bens materiais.
que são perenes, que ficarão aqui, que não são nossos em termos de posse definitiva, porque nós somos apenas depositários fiéis daquilo que temos, que conquistamos sim com esforço, com valor, mas que não levaremos em termos de materialidade para a vida espiritual. O Brasil hoje passa por uma crise política, mergulhamos novamente numa crise financeira, mas acima de tudo de confiança. O que levou o Brasil a esta condição foram caminhos e pensamentos de nós e eles, de divisões, de separações. Nós não trabalhamos a condição da união, de tratar as diferenças com respeito, com equilíbrio e com equidade. Porque o que mora neste país são famílias, são pessoas, são espíritos. Não importa a religião, todos são filhos de Deus. Cada qual devemos respeitar, porque tem um estágio a cumprir. Muitos acima de nós, outros iguais e outros abaixo. Mas precisamos respeitar as diferenças. Nós passamos, nos anos 60, uma crise séria no país, que poderia ter levado o Brasil às armas, à guerra insurgente interna por longos anos. Tivemos sim algumas e muitas perseguições, mortes, mas ela ainda foi amenizada pelo plano espiritual. Porque o Brasil venceu a ditadura militar com algo que muitas vezes não nos damos conta. Nós vencemos uma revolução com a música, com a arte. Nós vencemos uma revolução de diferenças nos teatros, nas universidades, no canto do povo e naquela fé interna que o brasileiro tem de não ir à guerra com armas. Fomos sim, com outras armas, de consciência. Entre tantas músicas que nós tivemos nos anos 60 a 80, pelos 21 anos de ditadura, eu trouxe para refletirmos uma que foi escrita por Sueli Correia Costa, Sueli Costa, cantora, e também por Paulo César Pinheiro. Ela é uma advogada que estudava em Minas, mas que era do Rio de Janeiro, e ele radicado no Rio de Janeiro. Ele escreveu mais de 350 músicas, ela também. Mas uma nos chama a atenção para esta noite, que foi Cordilheiras, que a Simone, a cantora Simone, gravou. E entre tantas frases, uma diz assim: quando se ouve, eu quero crer na solução dos evangelhos, obrigando os nossos moços ao poder dos nossos velhos. Pode-se entender que é tempo de renovação nas igrejas, e principalmente que o Novo Testamento, repleto de mensagens cristãs e de amor ao próximo, de perdão e de fé, sobressaia sobre o Velho Testamento, retrógrado,
obsoleto, repleto de exemplos de ódio, aonde pregava o olho por olho, dente por dente, rancor e vingança. Evoluímos. Uma outra frase: quando se ouve, eu quero apenas ser cruel naturalmente e descobrir onde o mal nasce e destruir sua semente. Pode-se entender que o conhecimento da crueldade da época poderia ser a solução para erradicá-la, o que de certa forma aconteceu. Precisamos refletir no presente, aprender a projetar o nosso futuro, olhando para o nosso passado, e ele é recente. Se não mudarmos o conceito a partir do nosso lar, se não tivermos ética e moral em tudo aquilo que nos coloquemos a fazer, a partir de agora, como uma mudança radical, e cada um de nós sabe em que ainda precisa melhorar o seu comportamento verdadeiramente, sem hipocrisias, apontando só o dedo para o próximo, nós teremos uma chance novamente de mudar este país sem ter que passar por privações maiores. Mas precisamos conhecer como funciona politicamente este país, como funcionam as instituições, buscar uma parcela do nosso tempo para sermos responsáveis e não transferirmos apenas o nosso dedo digital numa tecla de confirma. A nossa responsabilidade vai além disso. Em tudo que fizermos, em tudo que acreditarmos, para que possamos ter e adquirir o respeito das lideranças, dos comandos, nós temos que saber acompanhar e cobrar. E é isso que nós temos delargado. Porque nos graus de dificuldade, abandonamos. Nos lançamos ao lazer, ao prazer, à inconsequência. Mas o resultado virá. Porque se aqueles forem incompetentes, e nós também, em relação a acompanhá-los, a cobrá-los, a exigir, teremos um caos novamente. Frase de Allan Kardec: o progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Sabia pouco quando disse e escreveu isso. Allan Kardec: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É uma frase presente ou é antiquada? O sinal mais característico da imperfeição do homem é o seu interesse pessoal. Ele deixa de ter o interesse coletivo para olhar só para si mesmo. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência.
O homem deve se resignar e suportar os males sem murmurar. E o que mais fazemos é murmurar, se quer progredir. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Nós não devemos viver para sermos felizes. Devemos ser felizes para vivermos e servirmos ao nosso próximo. Porque aí sim nos tornaremos felizes de verdade. E para encerrar, toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Que Jesus, que Deus possa acompanhar cada um de vocês no retorno aos seus lares e que possamos, num próximo encontro, estarmos certos de que ouvimos estas palavras de Deus e de que alguma coisa nós mudamos em nós e de que alguma coisa mudou em nosso caminho. Uma boa noite a todos.